Então, nessa ação penal 502.365.32, continuar o depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa. A palavra da defesa. Senhor Frederico, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Em primeiro lugar, gostaria de registrar que esta ação penal, a acusação que foi apresentada pelo Ministério Público, Sim. está relacionada a 9 contratos que foram firmados entre a Petrobras e alguns consórcios envolvendo a Odebrecht e envolvendo a OAS. Uhum. O senhor participou do processo de contratação relativo a algum deles? Nenhum deles eu desconheço. O senhor não tem nenhum conhecimento Não tenho. Nenhum a respeito desses Meu contratos? vínculo é só na obra do Aquapolo, ligado ao meu superior, que era o Emi Costa. Certo. A acusação aqui do Ministério Público diz que o ex-presidente Lula teria praticado, estaria sendo processado por praticar e omitir atos de ofício no interesse desses 9 contratos. O senhor tem conhecimento de algum ato de ofício ou de alguma omissão que o ex-presidente Lula tenha cometido em relação a esses 9 contratos? Desconheço. O senhor, respondendo aqui a perguntas do Ministério Público, o senhor esclareceu que deixou de trabalhar na Odebrecht, correto? Em 3 de janeiro desse ano. Certo. Isso foi deste ano de 2018? 2018. Correto. Então, quando o senhor firmou o acordo de leniência, o senhor aderiu ao acordo de leniência, o senhor era funcionário da empresa? Sim. Correto. E naquele momento em que o senhor aderiu a esse acordo de leniência, foi feita alguma proposta de que o senhor continuaria recebendo remuneração mesmo após deixar a empresa? Isso é uma excelente pergunta, porque eu, como funcionário que iniciei na CBPO e fiquei 36 anos na empresa, eu somente recebi meus direitos trabalhistas, um aviso prévio que eu pedi para cumprir, como funcionário antigo, 2 avisos prévios decorrentes da minha permanência de mais de 30 anos na empresa, um aviso prévio por aposentadoria, férias, 13º, proporcionais e meus 3 dias proporcionais que eu trabalhei, que foi considerado em 2018. E além disso, houve uma multa na empresa por minhas férias não lançadas anteriormente, que eu desconhecia, mas a empresa cumpriu exatamente. Eu não pedi nada à empresa, a minha vida foi lá dentro da empresa e eu não tenho nada a reclamar. Certo. Então, foi seguido exatamente a senhor, lei então, trabalhista. Pelo que o senhor está declarando, então, o senhor aderiu ao acordo de leniência espontaneamente porque o senhor tomou conhecimento desse acordo e então decidiu aderir. Foi dessa forma? Sim. Hoje o senhor fez uma narrativa aqui que é bastante diferente de uma narrativa que o senhor apresentou ao jornal Folha de São Paulo no dia 29 de janeiro de 2016. Positivo. Naquela oportunidade, o senhor disse que prestava serviços para uma empresa contratada pelo proprietário e que não tinha nada a ver com o Odebrecht. Sim, eu estava numa reunião, 4 pessoas na mesa, uma ligação privativa, sem número, e eu descartei. Foi um descarte até para me inteirar na empresa, porque nessa situação eu não tinha nem como responder. Certo, o senhor respondeu ainda mais. O senhor foi perguntado se tinha conhecimento de que o sítio viria a ser frequentado pela família do ex-presidente Lula, e o senhor respondeu, não, para mim é uma surpresa. Então, quer dizer, esta afirmação que o senhor fez no dia 29 de janeiro de 2016, quando, aliás, sequer havia uma investigação em curso, porque o inquérito policial relativo a esta ação penal foi... Pela hora, doutor, certamente deveria ter um pique no Ministério Público sobre isso. Estou falando do inquérito policial que mas existiu uma investigação. Bom,
É o dado concreto que eu tenho aqui. Tudo bem, mas dado o concreto. Ministério Público não atuou de forma informal, não. Apesar que você está falando de uma declaração da imprensa. Não, eu estou falando uma declaração da imprensa e Tudo estou dizendo o inquérito policial que originou Tudo essa ação bem. penal. Mas me permita voltar aqui. O inquérito policial foi instaurado em fevereiro de 2016. Então, o senhor deu essa declaração. O que justifica hoje o senhor mudar a versão que o senhor apresentou de forma espontânea à imprensa no momento em que não havia nenhuma investigação? Essa declaração foi minha. Eu estava numa reunião, na presença de 3 pessoas, eu fui pego de surpresa e eu, na hora, só a única coisa que eu disse, fui eu quem estive lá, na execução da obra. Não neguei que eu fiz a obra. Eu não quis avançar em qualquer informação para a imprensa antes que eu me comunicasse à empresa, porque Certo. eu não sabia que seria assim esse desdobramento. Certo, mas então o senhor confirma que o senhor deu essas declarações Dei. à Folha de São Paulo naquele Dei. momento? Dei. Não. Correto. Posteriormente, mais precisamente no dia 25 de fevereiro do mesmo ano de 2016, a empresa Odebrecht emitiu uma nota que também foi retratada na imprensa, dentre outros veículos, o próprio jornal Folha de São Paulo, na qual a empresa diz que havia identificado uma participação do senhor numa obra em Atibaia, mas que não custeou de qualquer modo os materiais utilizados. Então, é uma segunda declaração, agora, a partir de uma nota da empresa que faz referência ao senhor, que é incompatível com a narrativa que o senhor apresentou aqui hoje. Então, eu pergunto mais uma vez, por que é que há tantas versões sobre o mesmo assunto? Eu não considero uma versão desse assunto. A empresa, ela é uma holding, é uma empresa imensa, e o nosso contrato era um contrato com responsabilidade de um diretor independente da empresa, que tem toda a delegação da empresa para tomar as decisões. Então, a empresa, à medida que ela foi se inteirando do assunto, ela foi se posicionando. Eu vejo dessa forma. Ela não tinha, vamos colocar assim, a obrigação de ter todos os detalhes de cada contrato, que são independentes e funcionam. Certo, mas o senhor tinha os detalhes. E o senhor fez uma declaração totalmente diferente. Não, a minha declaração foi para a imprensa, porque eu não saberia me posicionar frente à imprensa da forma que eles conduziram. Eu estava numa sala, eu vou repetir, eu não poderia nem falar naquele momento. Eu, para não desligar o telefone, eu dei essa informação para a empresa e comuniquei para a imprensa e comuniquei à empresa. Eu fui acionado, eu quero que a empresa se posicione, só isso. Certo. Tá? O senhor, também respondendo a perguntas aqui, disse que estava vinculado a uma obra chamada Acopolo, correto? Isso. Essa obra diz respeito à empresa Sabesp, ligada ao governo do Estado de São Paulo? Não, essa obra, a empresa construiu dentro da área da Sabesp uma estação de produção de água industrial usando o esgoto tratado da Sabesp, um tratamento secundário que era lançado no Tamanduateí. Esse efluente é tratado. Mas a relação da obra é com a Sabesp? A relação é com a Sabesp e com o investimento da empresa. Não é com a Petrobras? Não, não é com a Petrobras, não. Certo. O senhor trabalhou nessa obra Acopolo, qual foi o período em que o senhor ficou vinculado a essa obra? Mais ou menos, se não me engano, 1 ano e 4 meses. Eu saí da obra em abril de 2011, aproximadamente, abril para maio de 2011, quando eu saí da obra. Certo. E o senhor sabe dizer se esses recursos que o senhor diz ter recebido do senhor Emir, se eles estão relacionados a um centro de custos relativo a essa obra Acopolo? Não sei. Eu gostaria, o senhor já disse aqui, mas eu gostaria de
deixar bem claro, o senhor fez pagamentos, o senhor comprou materiais de construção supostamente relacionados a esse sítio de Atibaia, usando o seu cartão de crédito, usando de cheque da sua titularidade, correto? O cheque eu não tenho certeza, mas o cartão de crédito e dinheiro em espécie que eu comprei e tirei nota fiscal em meu nome, isso eu fiz. Certo. Mas o senhor passou o seu próprio cartão de crédito? Passei, eu paguei. Certo. Ficou então registrada essa... Está registrado, tá. Esta compra. Isso. Certo. Com relação à construtora Rodrigues do Prado, pelo que eu entendi, a construtora Rodrigues do Prado também prestou serviço nesta obra Acopolo, a qual o senhor estava vinculado. É correto isso? Correto. No início, um ano antes dessa mobilização, eu vou estimar, porque nós estamos falando há 8 anos de diferença, mas o trabalho dela foi muito pequeno no início da obra e essa prestação de serviço já tinha mais de um ano aí, anteriormente a essa solicitação dela fazer o trabalho lá no sítio. Certo. E esse serviço que ela prestou nesta obra, nesta planta Acopolo, o senhor sabe dizer se foi remunerado ou não? Deve ter sido. Não tinha trabalho sem remuneração na empresa. Ela fez lá ajudou, acho que na mobilização do canteiro, na construção do canteiro de obras, ao iniciar a obra, e findou muito rapidamente, não teve duração, não foi nada expressivo. Certo. E o senhor sabe dizer quem fez o pagamento a essa empresa? A Rodrigues? A própria obra, o departamento de pagamento da obra lá, da área comercial, contratação de subempreiteiro, de prestador de serviço. Isso, o senhor chegou num ponto muito importante. Como é que funciona essa questão relativa ao departamento de custos de uma obra? Quer dizer, o senhor pode detalhar como é que funciona, se existe, digamos assim, um caixa geral dentro da empresa, ou se cada obra da empresa ela tem um centro específico de custos? Cada obra tem um centro, cada obra tem cada diretor de contrato administra o seu recurso. E a empresa consolida de forma centralizada, mas cada tem a independência do diretor, no caso. Certo. Então, entendeu? Quer dizer, cada obra, então, o senhor tinha lá registrado as entradas e saídas e sempre vinculadas àquela obra específica. Era isso? Não, a obra, a minha parte lá era produção. Certo. Então, efetivamente, eu produzia, realizava. Então, o insumo, o material, quem comprava era o suprimento, quem contratava era a área comercial. Então, perfeito. Eu queria, na verdade, deixar mais claro esse funcionamento do centro de custos de cada obra. Como é que funciona? Tem a área comercial que controla, não é nem a produção. Sim, mas o senhor, pelo que o senhor declarou, o senhor tinha conhecimento de que cada obra tinha um centro de custos, correto? Cada obra tem, elas são independentes. Então, o senhor pode detalhar, dar algum detalhe a mais em relação a esse centro de custos? Quer dizer, como é que funciona? Sai um recurso para esta obra Acopolo, isso fica registrado, correto? Cada diretor tem sua autonomia para fazer. Eu, dentro da obra, eu sou operacional. Eu estou produzindo dentro da obra, a área comercial da obra trabalha, recebe as medições, aquela medição que recebe do cliente é revertida dentro da obra, para aplicação na obra, para o andamento da obra. O senhor não tinha, então, nenhum conhecimento sobre o centro de custos da obra Acopolo? Não, a área comercial cuidava disso. Mas a parte financeira não é a minha área. Se um recurso estiver vinculado à obra Acopolo, esse recurso foi utilizado na obra Acopolo? Se o recurso estiver vinculado, não sei afirmar isso. A minha área, eu vou voltar a informar. Eu trabalhava operacional, produzindo. Toda a parte financeira, trâmite financeiro dentro da obra, empréstimos, medições, recebimentos, pagamentos, isso não passava por mim. Certo. O senhor não trabalhava com nenhum
Na área, não. Nenhuma gestão financeira, Não, nada? gestão financeira não. Certo. O senhor sabe dizer de que forma foi paga a construtora Rodrigues do Prado? Eu já afirmei que não. Ela não passou por mim esse pagamento. O senhor disse que, se eu não estiver errado, o senhor esteve na cidade de Atibaia, nesta obra, Sim. De dezembro de 2010 a janeiro de 2011, correto? Correto. Alguma vez o senhor encontrou nesse local o ex-presidente Lula ou a dona Marisa? Não encontrei. Algum filho do casal? Também não. A única pessoa que eu me relacionava e encontrei foi o Aurélio, Certo, durante o período que eu estive lá. certo. Então, nesse período em que o senhor Não. trabalhou, o senhor não teve nenhum contato com o ex-presidente Lula? Não, nenhuma oportunidade eu tive. Certo. E ele nunca fez qualquer solicitação ao senhor relativa a essa obra? A mim, não. Certo. Tá bom. Sem mais perguntas, excelência. Algum defensor tem indagações? Alguns. Oi? Sem? Então, só alguns esclarecimentos pontuais aqui do juiz, o senhor Frederico. Sim. Senhor Frederico, o senhor estimou esses custos em 500 mil. Eu não compreendi se esses 500 mil estão já englobando os valores pagos a essa segunda empresa do senhor Carlos Prado. Não, não estão. Então, a do Carlos Prado seria um valor adicional ainda. Seria valor adicional a isso. E o senhor sabe quanto foi aproximadamente? Não sei. Do Carlos, não. Certo. E mais de uma vez, quando o senhor respondeu as perguntas do Ministério Público, o senhor utilizou a expressão que eu não iria me expor ou não iria expor a empresa. O senhor pode esclarecer melhor para mim? Não expor no quê? Não entendi. É o seguinte, se eu fosse fazer uma compra dos materiais, eu não tinha um CNPJ, eu não tinha como elaborar uma nota, e se eu tirasse, usando o CNPJ da obra que eu estava trabalhando, seria um desvio dentro da obra. Então, o recurso que o EMI me passou, ele falou bem assim, esse recurso não é para ser pago, né, oficialmente, usando o nome da empresa. Então, eu não poderia, se eu fosse lá... Não era para usar o nome da Odebrecht, então? Não era para usar o nome da Odebrecht. Se eu fosse, eu teria que usar. Ou o meu. Mas como eu não dispunha também de valores expressivos assim para fazer pagamentos, não tinha como eu proceder. Salvo engano aqui de memória do que o senhor declarou, o senhor mencionou inclusive que quando havia esses pagamentos ao depósito Dias, o senhor não quis ir, o senhor mesmo pagar, o senhor resolveu passar para o Aurélio porque o senhor não queria se expor. Não, a recomendação foi do diretor, do EMI. E o senhor falou isso para o senhor Aurélio, que o senhor não iria pagar porque o senhor não queria se expor? Cheguei a comentar com ele, que isso aí, como ele era o responsável, né, ele que deveria fazer o pagamento, o responsável da obra. Mas o senhor chegou a utilizar essas expressões com eles, eu não vou porque eu não quero me expor? Falei com ele que a recomendação do EMI era para proceder o pagamento ele, que eu não poderia fazer esse pagamento em nome da empresa. Também não sei se entendi muito bem. Nas obras da Odebrecht, os obreiros ali, eles usam uniforme com o logo Odebrecht? Depois invariavelmente, todas as obras eles são identificados com o nome da obra e com o nome da construtora. Isso no uniforme no uniforme. do operário? No uniforme. E os operários da Odebrecht que trabalharam nesse sítio de Atibaia utilizaram esse uniforme? Não usaram porque os uniformes que nós tínhamos eram específicos da obra do Aquapolo, e a orientação e a recomendação que eu recebi era que não usasse esses uniformes, mas usasse uniformes sem identificação, porque aí também não teria exposição do nome da construtora. Certo. O senhor começou a tratar dessa obra do sítio de Atibaia foi quando aproximadamente? Segunda semana de dezembro, já aproximando de meados de dezembro. No período que o senhor foi lá, o senhor até já respondeu, mas o senhor encontrou o senhor Fernando Bittar ou Jonas Suassuna? Não encontrei, não os conheço. Teve algum contato com eles? Nenhum. Alguma vez o senhor Aurélio falou no nome deles?
Não, o Aurélio não. Eu acho que quem me falou foi o arquiteto, o Higienes, que estava lá, que comentou que era do Fernando Bittar a propriedade. Mas o Aurélio em si, nossas conversas foram somente sobre a obra, a execução da obra. E esse arquiteto foi contratado por quem? Eu desconheço de quem que ele era contratado. Ele mencionou a quem que ele estava respondendo? Não. Ele não que foi sabia. que fez o projeto, coisa assim? Eu acho que ele fez o projeto e começou a obra, porque eu encontrei com ele em algumas vezes lá na obra, né, a segunda vez que eu estive lá, encontrei com ele e ele permaneceu em Atibaia. Então, para mim, ele era quem iniciou a obra. E o senhor se recorda o nome dele? É Higienes Neto, Igaray. Acho que é Igaray o nome dele, Igaray. Alguma vez foi discutido com o senhor Aurélio ou com alguma outra pessoa no sítio os custos nos quais a Odebrecht estava incorrendo em realizar aquelas obras específicas? Não foi. Alguma vez foi falado ao senhor sobre pagamentos, reembolso da Odebrecht acerca desses custos? Com reembolso como? Ao proprietário da obra, ao proprietário do sítio pagar a Não, Odebrecht? não. Nunca foi falado. Que a Odebrecht ia receber, teria uma receita para a execução da obra. Isso? Isso. Não teve. Não foi. Ela não estava ali executando de graça, provavelmente. Não, o recurso era oriundo do EMI. Sei. Então, se houve alguma remessa para o EMI, isso eu desconheço. Eu sempre me reportei a ele. Nunca foi discutido com o senhor ou o EMI falando, quem está pagando essa obra é fulano X ou fulano Y? Não. O senhor mencionou que ele foi dito que esse sítio era do presidente Lula, ou que a obra era do presidente Lula, ou que a reforma era do presidente Lula. Não sei muito bem as palavras aqui. Quem que lhe disse isso especificamente? Quem disse foi o Emir. E ele falou o quê? Que a reforma ou o sítio era do ex-presidente? Não, ele falou que era para o presidente Lula. A reforma era para o presidente? Isso foi a forma que ele que expressou na ocasião. E ele mencionou de quem que ele tinha recebido ordens para fazer esse trabalho? Não falou. Meu contato era com ele. Alguém mais falou do ex-presidente Lula, né, naquela época, sobre esse sítio? Não. O senhor Aurélio? Aurélio nunca mencionou isso. Ficamos um mês, né, com essa frequência de encontros, mas ele nunca mencionou. Não foi nunca tratado desse assunto. E o que ele falou? Alguma coisa? Esclareceu ao senhor qual o motivo dele estar ali naquele lugar? Não, também não. Eu desconheci a função dele e a apresentação foi só nominal. Eu não sabia a função, não sabia... Eu só sabia que ele era o responsável pela construção. Quem apresentou ele ao senhor? Foi o EMI, me passou um telefone para eu entrar em contato com ele. E ele não falou quem que era essa pessoa? Não, Não, EMI não. Só falou o senhor Aurélio. Acho que ficou aqui, talvez o senhor tenha dito, mas eu não me recordo particularmente. O senhor era formalmente vinculado a qual empresa da Odebrecht, do grupo Odebrecht? Era o Odebrecht Infraestrutura, que o EMI era o diretor de contratos da Aquapolo. Era uma obra dessa área. E qual que era a sua posição em cargo? Responsável, ali eu era responsável pela área de produção. Isso é gerente ou coisa parecida? Equivalente à gerência. Tinha um responsável pela comercial, um responsável pela parte administrativa financeira, um responsável pela engenharia e técnica, e eu era o responsável pela produção. Os operários que trabalharam ali no sítio, eles, eu não entendi muito bem, como é que eles tinham refeição, como é que isso... Eles eram adquiridos em restaurantes lá de Atibaia, pelo administrativo nosso. Quem adquiria? O nosso administrativo, é ele que fazia toda a parte de suprimento. E essas compras eram com nota? Como é que era? Em dinheiro também da mesma forma, nada com nota. E quem fazia esse pagamento? Eu levava, ele apresentava o custo semanal, eu apresentava para o EMI e entregava para ele, para fazer o pagamento lá do fornecedor. Quem que era o fornecedor das refeições? Eu não sei, não me recordo. O senhor chegou aí até lá, não? Não fui.
Alguma vez alguma dessas pessoas que o senhor tratou no sítio se preocupou, assim, vamos dizer, com os custos, em baixar o valor, o preço estava muito alto, os gastos estavam muito elevados, tal Odebrecht na reforma? Toda obra, isso é inerente até da nossa profissão. Né? Você está numa obra, você vai trabalhar para reduzir custos. Melhorar, fazer um aproveitamento melhor de recursos, isso é a nossa função. Dentro da produção e da engenharia, nós trabalhamos muito vinculado à produtividade. Então, a preocupação é sempre fazer o mais barato possível. Mas havia essa preocupação, por exemplo, da parte do senhor Aurélio? Não, do Aurélio não. O Aurélio interferiu pouco na questão da execução da obra. Ele interferiu e deu as informações na parte executiva. Olha, vai ficar assim, assado, estamos fazendo assim. Então isso ele acompanhou a evolução da obra, né, aprovando o que a gente ia fazer, mas na obra em si não. Tá bom, são essas indagações do juiz aqui. Excelência. Vou interromper então aqui a gravação. Só uma questão em razão da pergunta de Vossa Excelência com relação a quem teria sido, se a obra seria do presidente ou se a propriedade seria do presidente. Como eu notei exatamente o que ele falou, se queria deixar consignado, posso formular uma nova pergunta só para ficar bem claro ele isso? Disse que era para a reforma, né? A reforma era para o presidente, é isso que o senhor disse? Do apartamento, não, eu fui fazer a vistoria. Do sítio, quem me falou foi o Emir. O diretor falou, é uma obra que é para o presidente Lula. Você faz uma avaliação lá, o que está acontecendo, faça uma vistoria e traga para mim a situação que está lá. E com relação à propriedade, foi o senhor Orígenes que disse que era do Fernando Bittar, é isso? Se não me engano, pelo tempo, porque era o Aurélio e eu. O Aurélio não me falou. Ele falou que com relação à propriedade, o senhor Orígenes teria dito que a propriedade era do Fernando Bittar. Quem teria dito aí? O senhor Igênis, o arquiteto, não sei exatamente. Mas agora ele respondeu isso. Não, só porque quando Vossa Excelência falou que não lembrava bem o que ele tinha dito, só para não ficar dúvida com relação que é o ponto central da defesa do Fernando Bittar, Excelência. Sim, mas ele respondeu já. Então não tem por que perguntar novamente. Só em razão da pergunta de Vossa Excelência, Excelência. E ele respondeu a minha pergunta da forma como ele respondeu agora. Não tem necessidade de perguntar novamente. Bem, então vou declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Frederico Marcos. Pode interromper.